Escola até os 18, faculdade até 23, se encontrar na carreira aos 28, se casar antes dos 30, 2 filhos até 32, apartamento aos 33, carreira decolando aos 35, ser o chefe aos 45, aposentadoria nos 70. Ok, cumpriu as metas, não precisa mais viver. Quem nunca se comparou com essa linha do tempo meio que de forma inconsciente? Quando você tá aqui, mas ainda não fez isso, pode esquecer. Você se sente o atrasado na vida, o último da sala da escola. Parece que todo mundo tá falando de você, ou no mínimo, é a decepção dos seus pais. E nada mais na vida importa. Porque se você tá atrasado em uma área, não importam todas as outras 10. Só importa essa uma, ou essas. E aí em que se resume a vida? A correr para alcançar a próxima meta e não se atrasar, ou pelo menos se atrasar menos. Um dia nunca é um dia para se viver, para sentir o sol no rosto, para conversar, para crescer, para aprender, só se isso for útil para a prova ou para a próxima meta. Então a primeira coisa que eu queria mostrar nesse vídeo é a ideia da linha do tempo esperada, que são esses marcos ou realizações que você deveria alcançar até certa idade. E muitas vezes mais oprimem do que incentivam a alcançar tudo isso, porque a vida vai se resumindo a alcançar, a pular para o próximo degrau, para o próximo pontinho, sendo que o fim da linha é não viver mais. Então faz sentido viver esses dias do meio aqui só para alcançar a próxima meta e depois a próxima e a próxima? Sendo que um detalhe importante é que a gente acha que todo mundo está prestando atenção em você. Esse é o efeito holofote. O efeito holofote é o nome dado à supervalorização que todas as pessoas dão ao possível julgamento que outras fazem sobre elas, acreditando que são julgadas com maior frequência ou intensidade do que verdadeiramente são. Ou seja, você acha que todo mundo está prestando atenção em você, se preocupando com você, analisando você, julgando você, sendo que ninguém tá nem aí pra você, todo mundo tá preocupado com a própria vida, e inclusive se preocupando se você não tá pensando neles. É como o primeiro dia na academia. Você acha que todo mundo tá prestando atenção em você, mas ninguém tá nem aí. Mas assim a gente segue vivendo, atrás de metas esperadas e se preocupando com a opinião dos outros. Então uma ideia é não pensar nessa questão do quando você deveria ter alcançado, quando deveria alcançar. Esquece isso. Só pensa no quê. O que você quer fazer? O que você quer fazer nos próximos anos de vida? Quais experiências você quer viver? O que você quer aprender? Com como você quer interagir com as pessoas? E deixa pra lá o que é esperado também. Então foca só no que você quer. Então é meio que a ideia do design da própria vida. Você decidir o que você quer, ir atrás do que você quer, sem pressa, sem desespero, sem se preocupar com a opinião dos outros, ou se tá cumprindo as expectativas de sei lá quem. E uma ideia para isso é que viver bem hoje não é o oposto a ir atrás dos objetivos. Então a gente sempre tem essa ideia de que precisa ser difícil, precisa ser desgastante, precisa ser horrível, sofrimento, mas não. Uma das ideias, inclusive, da psicologia positiva é que quando você tá bem, quando você tá feliz, você tem um funcionamento ótimo para ir atrás dos seus objetivos. Então, uma coisa realimenta a outra. Então, você tá bem, você vai atrás dos seus objetivos, e aí você fica bem, continua indo atrás dos seus objetivos. Então, algo a cultivar é ficar bem. É ter um equilíbrio, ver que em outras áreas da sua vida você não tá atrasado. Você pode estar, inclusive, muito avançado. Essa é a questão, por exemplo, de quem passa muito cedo. Então, às vezes a gente acha, eu passei muito cedo, que bom. Aí você passa com 17 anos, vai pra faculdade, você não tem um pingo de maturidade. Você vai pra faculdade só pra dar beijo na boca. Você vai só passar, você não pensa lá na frente. E às vezes é uma experiência muito pior e que vai te trazer efeitos muito nefastos mais à frente do que alguém que demorou 5 anos para passar, mas que entrou com a cabeça no lugar certo, com maturidade, sabendo o que é lá na frente, aproveitando direito a faculdade. Então tem várias nuances nessa questão, não é só o quando. Tem muitas outras coisas. Então, essa experiência de entrar com 17 anos sem nenhuma maturidade foi o que eu passei. Então, eu estava completamente perdida, eu não sabia o que eu queria. Então, vou pra essa festa, vou pra essa outra. E depois eu penso, e assim os anos vão passando. Pra mim, provavelmente não valeu a pena ter passado tão cedo, tão jovem. Então, tem muitas outras coisas que você ganha ao ter mais maturidade, ao começar.
um curso na faculdade é uma delas. Inclusive, para estudantes mais velhos, assim, depois dos 25, depois dos 30, você vai estudar na faculdade de uma forma totalmente diferente. Aos 18 anos, você vai aproveitar de uma forma diferente. Você vai fazer amigos diferentes. Você vai cuidar depois, se for medicina, cuidar dos pacientes depois de uma forma diferente. Mas eu sei que é difícil ver isso, que a gente só vê o lado positivo de quem tá lá antes, de quem não se atrasou, de quem já alcançou todas as metas, quando tem vários positivos de demorar um pouco mais e ir com outra cabeça e ir com mais maturidade. E uma coisa que acontece é que a gente dá muito peso a conquistas concretas, então a passar, a se formar, sendo que conquistas mais softs, assim, tipo a sua habilidade interpessoal, ou sua empatia, ou, sabe, seus dons de apresentação, seus amigos, coisas que não são números, que não são exatos, a gente acaba que não dá tanto valor, mas é isso que floreia, é isso que faz tudo ficar melhor. Então eu te incentivo a pensar por esse outro lado também. E uma ideia é sempre pegar referências, inspirações com quem já passou por isso que você quer fazer na idade que você quer. Então, digamos, você tem 40 anos e você vai fazer alguma coisa nova, vai fazer um curso novo. Vê se não tem alguém que está passando por isso, com a sua idade, quais são os desafios que ela tem, como que é. Às vezes é muito mais fácil do que você imagina, ou às vezes não. Então, entender como é, às vezes seguir nas redes sociais, conversar, eu acho que é muito positivo você criar referências para o que você quer alcançar e ir bem nesse caminho. E um ponto que de vez em quando eu falo aqui no YouTube, inclusive foi o vídeo da autossabotagem, é a questão de você se perdoar. O que acontece? Às vezes a gente precisa fazer uma decisão muito importante para a vida inteira, logo cedo na vida. Então, 17, 18 anos. E às vezes você vai para um curso que você acha que gosta. Às vezes um curso que você gosta, mas aí você termina, chega no mercado de trabalho e vê que não é exatamente como você achava, ou então às vezes até no meio da faculdade você já percebe, não é isso aqui. E isso agora é cada vez mais comum, porque agora você tem acesso à informação. Antes não tinha isso, então você começou um curso, você termina esse curso e você trabalha nisso até morrer, porque não existe outra opção. E agora não, agora você vê que existem tantas opções e é possível parar uma coisa no meio, recomeçar e tá tudo bem. E não existe essa questão de atrasado. Então, a medida de sucesso, ela tá muito além do tempo que você realiza as coisas. É até uma ideia de journaling, né? De escrever o que é o sucesso para você. E eu pensei muito sobre isso esse ano, quando eu fiz uma mentoria de empreendedorismo. Então, com uma pessoa bem famosa na internet, e aí ele analisou o sniper de questões e tal. E aí a conclusão é que a empresa deveria multiplicar por 10, deveria ter muito mais funcionários, deveria investir muito mais em algumas áreas, deveria, sabe, ser uma empresa gigante. E para isso eu precisaria trabalhar 2 vezes, 3 vezes mais e, sabe, viver trabalhando, pensando e analisando. Durante a mentoria eu vi que, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é o próximo degrau? Será que é isso que vai me fazer ficar mais feliz? E analisando, não é. Eu acho que cada um precisa fazer suas próprias escolhas e para mim eu vi que o tempo é o meu recurso mais precioso. Tempo para eu fazer as coisas que eu quero. Então, fazer yoga na hora que eu quero, fazer exercício físico, sair com meu filho, viajar, gravar vídeos que eu tenho vontade de gravar, não só porque eu tenho que fazer pro sniper de questões. Eu vi que isso era muito mais importante para mim do que só ter uma empresa gigantesca aí com muitos milhões de dólares. Não tem milhões de dólares em nenhum lugar, mas enfim. E com isso eu aprendi a ter a própria definição de sucesso. Sabe? O que é sucesso para você? Pensa também. Porque às vezes não é só uma coisa, são várias coisas. E quando você cultiva essas várias coisas, tudo fica melhor. Então, eu vi, por exemplo, para mim, sucesso é eu poder viajar, eu poder trabalhar em outros lugares remotamente. E assim eu tô aqui na Argentina, no Airbnb, gravando isso. E eu posso equilibrar essas duas coisas, algo que eu não poderia se tivesse uma empresa com, sei lá, 50 pessoas. Então, a ideia hoje é a gente desmistificar um pouco, tirar um pouco essa ideia dessa linha do tempo esperada. Isso raramente acontece, e quando acontece, não necessariamente é uma coisa boa.
Às vezes as pessoas realmente alcançam na idade certa, mas será que elas estão felizes? Mas será que é uma vida perfeita mesmo? Muitas vezes não é. Então, às vezes, deslocar o tempo das coisas não vai impactar a sua profissão, não vai impactar o quanto você é bom em algo, mas pode te fazer mais feliz. E outro ponto é que a vida não precisa só se resumir a alcançar a próxima meta. Dá pra cultivar coisas boas hoje que não necessariamente tem a ver com, por exemplo, passar no vestibular. Você pode ter os seus amigos, os seus hobbies, outras coisas que você gosta de fazer. E é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado. E é isso, muito obrigada por assistir. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!